Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras nas mais diversas culturas nacionais. Desse momento, o nosso assunto vai ser a cultura da laranja, a safra de laranja 2021, que vem apresentando quedas significativas na produção e já é considerada uma das piores safras dos últimos anos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundicitrus, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vinícius, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, muito prazer é todo nosso aqui também falar com vocês aí. Vinícius, a estimativa de safra aí do Fundicitrus foi revista nesses últimos dias, né, nesse começo de mês. Quais são os novos números que vocês estão esperando para essa safra 2021? Olha, a produção ela foi novamente revisada, né? E ela caiu mais um pouco. Ela já havia caído em setembro, agora continua a queda. Hoje a projeção é de 269 milhões de caixas aproximadamente. E essa é uma redução, como você disse, a maior nos últimos, desde o início dos dados históricos, que é 1988. E aí, Vinícius, que fatores levaram a essa redução tão drástica na produção, né? Se a gente comparar até a safra passada, 30% aí de queda, o que levou a essa queda tão expressiva? Nós já esperávamos uma queda de safra por conta da oscilação entre um ano e outro de carga do carregamento de frutos das árvores, né, que é a bienalidade, o ciclo bienal das árvores, né? Então, num ano ela carrega mais, no outro ano um pouco menos. Então, essa safra era uma safra de baixa, já era esperado isso, e só que a gente teve o Laninha muito mais forte do que o último Laninha. O último havia acontecido em novembro de 2017, a partir de novembro de 2017, quando 77% da produção já tinha sido colhida. E esse ano, o Laninha entrou mais cedo, a partir de setembro, quando apenas cerca de 30% da produção tinha sido colhida. Então, tinha muito mais fruto nas árvores nesse ano. E o Laninha veio associado a outros fenômenos climáticos, que trouxeram um tempo muito mais quente do que 2017 e muito mais seco, né? Então, foi exatamente por isso os pomares sentiram demais a seca e as altas temperaturas, e as laranjas ficaram muito pequenas, uma perda muito grande também de queda de frutos, né? Esses são os resultados, infelizmente, de um corte de cerca de 18 milhões de caixas a menos do que a projeção inicial feita em maio deste ano. E aí, Vinícius, essa situação foi semelhante em todas as regiões aí acompanhadas pelo Fundicitrus ou teve alguma localidade que conseguiu um desempenho um pouco melhor? Foi diferente entre as regiões. As chuvas elas aconteceram abaixo da média em praticamente todas as regiões, exceto 3. Elas ficaram abaixo da média também nessas 3 regiões, mas acima da média do cinturão citrícola. As regiões que mais tiveram chuva foi Itapetininga, Avaré e Duartina. E nessas 3 regiões, então, a seca não foi tão drástica quanto nas outras regiões do cinturão. Além disso, a gente também tem as laranjas precoces, que foram colhidas antes da pior fase da estiagem, e também os pomares irrigados. Então, se a gente computar todas essas produções dessas laranjeiras, essas laranjeiras elas somam 60% do total de laranjeiras produtivas. Então, são as de pomares irrigados, pera e tardias, as pera e tardias das regiões de Itapetininga e Avaré, e também as laranjas precoces, que já tinham sido colhidas antes da pior fase da estiagem. Então, é uma parcela considerável da produção.
né? São 60% das laranjeiras do total de árvores produtivas do cinturão citrícola. E aí, Vinícius, até quando devem se estender os trabalhos de colheita? Quando é que a gente vai ter os números finais dessa safra disponíveis? As colheitas elas estão ainda em ritmo bem lento, comparado ao ano passado, né? Nós estamos aí com cerca de 60% colhido, né? E as colheitas elas vão continuar provavelmente até o início do ano que vem, né? Então, o fechamento da safra, todos os números das colheitas, vai acontecer no dia 12 de abril do próximo ano. Mas antes do fechamento, ainda a gente vai ter mais uma reestimativa de safra, que vai ser em fevereiro do ano que vem. E aí, Vinícius, a gente já consegue ter alguma ideia, algum cenário se formando para a próxima safra, para a safra do ano que vem? A gente já consegue ter alguma previsão de como é que vai ser essa situação? Ainda é bastante cedo para falar da projeção realmente da safra do ano que vem, mas é certo que esse clima seco e quente vai afetar a produção do ano que vem. Isso é uma certeza. Nós ainda não dimensionamos o tamanho da safra, porque o nosso trabalho aqui ele é feito quantitativo. Então, a gente conta as árvores e, nesse ano, especialmente, muitas árvores morreram. Nós temos que fazer essa atualização do cadastro, que é feita a partir de um levantamento amostral, uma contagem integral de 5% dos talhões, e isso vai acontecer no ano que vem, de janeiro até março, e de março a final de abril, nós vamos fazer a colheita antecipada dos frutos. Então, a gente vai fazer a derriça, que é essa colheita dos frutos, quando eles ainda estão bem no início do processo de desenvolvimento, para estimar o número de frutos por árvore. E aí sim apresentar os resultados para os citricultores da próxima estimativa da safra, que deve ser em maio do ano que vem. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da safra de laranja 2021. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, nós queríamos agradecer, né, a todos os produtores pela ajuda, né, que nos dão para levantar todas essas informações e trazê-las de uma forma transparente, precisa e detalhada sobre o que está acontecendo, né, no cinturão citrícola. E agora as chuvas elas começam a vir com volumes melhores, né? Então, acho que os pomares vão se recuperando, essas laranjas que ficaram muito debilitadas por conta das chuvas devem melhorar e a gente espera que as condições do Parque Citrícola melhorem, né? E a gente tenha um final de ano melhor aí do que esse início de safra. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e a gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente continuar atualizando esses números de safras aí do Fundicitros. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço para você. Esse, o Vinícius Trombini, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras do Fundicitros, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o desenvolvimento da safra de laranja 2021 lá no cinturão citrícola do estado de São Paulo e também de Minas Gerais. O Vinícius comentando que essa já era uma safra esperada menor do que a anterior, em função aí do ciclo bienal das plantas. Normalmente um ano é um ano muito bom, depois dele vem um ano já de baixa, já era esperada essa queda, mas aliado a isso, as condições climáticas foram muito desfavoráveis, a falta de chuvas, as temperaturas quentes prejudicaram o desenvolvimento dos frutos, com isso a taxa de queda de frutos foi bastante elevada, assim também a diminuição no tamanho e no peso das laranjas colhidas. Com isso, essa vai se consolidando como a menor safra de todos os tempos em que são feitos os levantamentos lá do Fundicitros, pelo menos dos últimos 30 anos. Essa vai se consolidando como a pior safra, uma queda bastante significativa com relação ao ano passado e já trazendo expectativas de redução também na produção
da próxima safra, a safra 21-22. O Vinícius comentando que essas condições climáticas adversas já devem impactar um pouco esses números para a próxima safra, mas ainda é preciso, claro, esperar que essa safra se encerre, as colheitas devem se encerrar no começo do próximo ano, aí o produtor vai começar a preparar suas áreas e aí sim a gente vai ter uma estimativa melhor da próxima safra, mas o Vinícius já adiantando que deve ter problemas também no próximo ano essa safra de laranja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.